que realmente conseguimos melhorar as funções executivas de uma criança? Essa é uma das perguntas mais importantes da neuropsicologia moderna. E hoje eu quero apresentar para vocês um dos artigos científicos que mudou completamente a forma como nós entendemos esse assunto. Então, se você é estudante de psicologia, assim como eu, psicólogo, neuropsicólogo, professor, pai, mãe, assim como eu também, super interessado em assuntos que envolvem o desenvolvimento infantil, com certeza esse vídeo vai ser interessante para você. Eu me chamo Carmen, eu sou estudante de psicologia e eu decidi gravar uma série de vídeos trazendo os artigos mais interessantes com que eu me deparei no decorrer da minha graduação de psicologia. E eu espero que seja interessante para você também. E o artigo de hoje, ele se chama Atividades e Programas que Melhoram as Funções Executivas da Criança. Esse artigo, ele foi escrito por, deixa eu pegar o artigo aqui, oh meu Deus, por Adele Diamond. Tá na ponta da língua, mas faltou na hora. Esse artigo, ele é de 2012, ele é um pouco antigo, mas ele é um artigo que mudou a forma como nós vínhamos tratando as funções executivas. É um dos artigos que mudou, então, a forma como nós estávamos entendendo as funções executivas. E o objetivo aqui não é fazer um resumo do artigo, mas é a gente entender como que esse estudo foi feito, o que ele descobriu, quais foram as limitações desse estudo e, principalmente, como que a gente pode aplicar esse conhecimento à nossa vida prática. Vamos lá? Para iniciar, então, o nosso artigo, após o resumo, a autora ela traz para a gente os conceitos de função executiva e ela começa assim. Primeiro, para a gente começar, então, o que são funções executivas? E ela coloca que são uma família. A função executiva não é uma coisa, não é uma função. É uma família de funções que nós precisamos ter habilidades, que nós precisamos ter autonomia sobre, quando nós precisamos pensar, agir ou nos concentrar sobre algo. Então, são várias funções que nós precisamos ativar para que a gente seja capaz, então, de pensar, de nos concentrar e até mesmo de reagir de forma adequada. E ela coloca que há um consenso de que nós temos três funções executivas principais, que é a inibitória, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Essas três funções executivas principais, elas são a base para que a gente tenha ali funções executivas mais complexas, que seria o planejamento, o próprio raciocínio, a resolução de problemas. Então, a gente desenvolver essas habilidades primárias para que a gente consiga evoluir para funções executivas mais complexas. Ela traz, então, o conceito também da inibição, da memória de trabalho e da flexibilidade. A inibição, ela é muito importante para o nosso autocontrole, para que a gente consiga regular melhor o nosso comportamento, por exemplo, para que a gente consiga resistir às tentações, para que a gente não coma demais, para que a gente saiba responder de forma apropriada. Aquela criança pequenina que está aprendendo, entender que aquele momento não é o momento dela falar, que é o momento dela escutar a professora, ou que aquele momento não é a vez dela, mas sim é a vez do colega, ela ser capaz de esperar a vez dela. Inclusive, ela coloca aqui, ela cita um artigo, perdão, um estudo longitudinal de Moffitt, quem sabe você até já tem ouvido falar, que é aquele estudo que envolveu 1.000 crianças nascidas no mesmo ano, em uma mesma cidade, e acompanhou ali o desenvolvimento dessas crianças até a sua adultez, e observou-se que as crianças onde foi desenvolvido uma função executiva inibitória com mais satisfação, essas crianças elas se tornaram adultos com mais saúde física e mental, adultos com melhores condições financeiras, adultos mais felizes e adultos com menor índice de criminalidade. Então, quando a criança desenvolve a função executiva inibitória de forma satisfatória, isso prediz sim que ela será um adulto com melhor saúde física e mental, com melhores condições financeiras, com melhores resultados acadêmicos e pessoas e indivíduos mais
felizes. Seguindo, ela traz a memória de trabalho. E aí entra uma questão muito interessante, gente. Quando a gente fala em memória de trabalho, no senso comum, a gente conecta muito com um repositório ali de informações. Então, a gente precisa guardar essa informação para usar quando precisa. Mas memória de trabalho é muito mais complexo que isso. A memória de trabalho é a gente ser capaz de acessar ali essa informação e mentalizar essa informação enquanto a gente está na ação. Imagine você que você precisa fazer uma série de atividades e que você precisa ir acessando essas informações. Olha só, aqui no artigo traz de uma forma bem interessante. Por exemplo, reorganizar uma lista de tarefas, compreender causa e efeito, relacionar mentalmente as informações para derivar um princípio geral, perceber relações, novas relações entre ideias antigas. Então, gente, memória de trabalho não é só um lugar que você vai depositar ali uma informação. Você precisa também ser capaz de transformar essa informação em algo para que ela consiga consiga dar o resultado que você precisa para atingir ali determinado objetivo, seja ele qual for. Seguindo, ela traz para a gente a flexibilidade cognitiva, que é referente à nossa capacidade de mudar a nossa perspectiva. Olha só, isso é um desafio muito grande. Imagine, a gente pode trazer isso para o universo infantil, aquela criança, quando ela está montando quebra-cabeça. As crianças, quando elas começam essa atividade, elas tendem a pegar a peça e tentar encaixar a peça da forma como ela pegou. Quando a criança começa a girar a peça, começa a se levantar para tentar ver de outra perspectiva, ali ela já está trabalhando a flexibilidade cognitiva. Então, não é só do jeito que ela pegou, ela começa assim buscar novas formas de enxergar aquilo ali para solucionar aquele problema. E essa função executiva, apesar dela ser uma função executiva base, como os autores citam nas obras, e a autora traz isso para a gente, ela depende das funções executivas anteriores. Não há como você ter flexibilidade cognitiva se você não tem uma função executiva inibitória e satisfatória, ou uma memória de trabalho. Então, ela depende do bom desempenho das outras funções executivas. Apesar dela ser uma base, ela é extremamente complexa, tanto como planejamento, resolução de problemas e o próprio raciocínio. E segundo, a autora coloca para a gente que as funções executivas elas são cruciais, acompanhando lá aquele estudo que a gente acabou de citar das 1000 crianças. Elas são cruciais para que o indivíduo ele tenha sucesso escolar, no trabalho, nas amizades, no casamento. Ela cita também saúde física e mental, para a qualidade de vida de modo geral. E cita também que é importante a gente melhorar as funções executivas ainda enquanto na infância, porque tende o indivíduo, conforme ele foi crescendo, essa dificuldade de ir tomando também ali grandes proporções. Tudo bem? Seguindo, então, a autora ela traz para a gente o que nós sabemos sobre os programas e estratégias que melhoram as funções executivas. E ela deixa bem claro para a gente desde o início, embora todos os estudos discutidos nesse artigo, eles tenham sido publicados em periódicos científicos, revisados por pares, nem todos apresentaram ali o mesmo nível de evidência científica. Dentro da análise dela, os que ela então colocou com mais robustez, ela considerou essa robustez por quê? Porque o grupo estava com a distribuição aleatória dos participantes em grupos, havia um grupo de controle ativo, as avaliações elas foram realizadas antes e depois das intervenções, então teve ali uma medição dos resultados que foram encontrados nesses estudos, e também teve uma demonstração de que os benefícios do treinamento foram transferidos para diferentes objetivos das funções executivas, não apenas nas tarefas que foram treinadas. E ela coloca para a gente que, então, dos estudos que foram pesquisados, o treinamento computadorizado Cogman, que é um treinamento computadorizado, até inclusive se você acessar ali na sua
no seu site de pesquisa, Cogman, você vai encontrar. Tem vários programas, eu acredito que o programa familiar é 5 dias por semana, por 5 semanas, algo assim, são 20 minutos por dia, onde você vai estar trabalhando ali a memória de trabalho, o raciocínio, e é sim uma das maiores, mais famosas plataformas do mundo que trabalha a memória de trabalho e o raciocínio. Trouxe também que jogos combinados com atividades computadorizadas e atividades interativas também são efetivas. Jogos computadores, treinamentos computadorizados que trabalham ali a alteração de tarefas para flexibilidade cognitiva, controle inibitório, também são efetivos. E trouxe também o taekwondo tradicional. Por quê? Porque ali a criança ela trabalha o controle inibitório, ela trabalha a flexibilidade cognitiva, planejamento, trabalha raciocínio, trabalha autocontrole, a regulação. Então, há uma evidência bastante robusta de que o taekwondo tradicional, ele trabalha de forma bastante abrangente as funções executivas. Trouxe também 2 programas complementares de currículo escolar, que eu não consigo traduzir isso para o Brasil, porque a autora, ela se limitou ali a vamos dizer assim, a currículos escolares dos Estados Unidos e do Canadá, trazendo isso para o Brasil, até a própria nomenclatura disso é diferente, então fica um pouco complicado fazer essa tradução. Mas são programas efetivos. O PEF, ele é um programa que trabalha bastante a regulação emocional das crianças. Então, a parte emocional, ela também está voltada, a gente consegue identificar isso, que ela também está voltada para um bom desenvolvimento das funções executivas. Outro currículo escolar é o Chicago School Readiness Project, que é uma preparação ali das crianças para elas entrarem na escola. Então, também deixa as crianças com as funções executivas mais desenvolvidas. E isso a gente até compreende, porque quando a gente então traz isso para a base nacional, como que chama aqui no Brasil? Eu até anotei o BNCC, deixa eu me lembrar aqui. Base Nacional Comum Curricular, a gente consegue identificar essa preparação também no nosso sistema educacional, onde as atividades também desenvolvem muitas funções executivas das crianças. Princípios gerais que se aplicam ao treinamento das funções executivas. O que a autora quer dizer com isso, gente? Que o primeiro princípio é que quem mais precisa é aquele que mais melhora, proporcionalmente. Então, imagine aquelas crianças que apresentam TDAH, que apresentam dificuldades com a memória de trabalho, que são crianças impulsivas, que são crianças que têm dificuldade de seguir regras, aquelas crianças que na sala de aula são vistas como preguiçosas ou como desinteressadas, ou até mesmo como mal criadas. Essas crianças, quando elas recebem as intervenções adequadas, necessárias para elas, são as crianças que mais se beneficiam, são as crianças que mais melhoram. E quando a gente coloca dessa forma, é justamente nesse sentido. Uma criança que não apresenta nenhuma dificuldade relacionada a determinada função executiva, ela recebe um estímulo, comparado com aquela que apresenta, a gente percebe que proporcionalmente o ganho da que apresenta dificuldades é mais satisfatório e não o contrário. Então, as intervenções, o mais importante é que elas aconteçam ali de forma precoce para que a gente consiga melhorar ali o desenvolvimento e reduzir as diferenças futuras dessas crianças na sua vida acadêmica, no decorrer da sua vida acadêmica e até mesmo em todos os aspectos da sua vida. Então, as intervenções, elas reduzem também a desigualdade. Porém, quando a gente fala em intervenção, gente, essa intervenção, seguindo aquilo que a autora fala, ela é limitada. Os efeitos de treinamento de funções executivas são limitados. Quando a gente treina uma habilidade cognitiva, uma função cognitiva, melhora-se principalmente essa função executiva e não um conjunto de habilidades. Já quando a gente faz atividades que
integram ali de forma mais eficaz, e a autora cita de novo as artes marciais tradicionais, o taekwondo, onde há um programa ali de funções executivas sendo trabalhadas, principalmente aquelas 3 de bases que foram citadas, o conceito lá no início do artigo, inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, tende a ter uma produção de benefícios mais amplos. Então, fica essa dica para a gente. Quando a gente trabalha as funções executivas de forma mais ampla, a gente tende a ter resultados mais satisfatórios. A autora, inclusive, ela cita que os benefícios, eles são mais amplos quando a gente trabalha tanto a parte física quanto cognitiva das crianças, do que quando a gente trabalha somente as funções executivas ou somente a parte física das crianças. Então, a gente conseguir integrar isso, os benefícios são ainda mais satisfatórios. Seguindo, a autora traz para a gente que as funções executivas das crianças, elas precisam ser desafiadas ao longo do treinamento. Então, não adianta a gente permitir que as crianças permaneçam ali sempre no mesmo estágio. Conforme elas vão avançando, conforme elas vão acertando, o nível de dificuldade também precisa avançar. Outra citação que a autora traz é que precisa ter uma prática repetida. Então, a criança ela precisa perceber que ela está dedicando um esforço ali, ela também precisa perceber a melhora dela. Uma vantagem é que as crianças elas têm um leque de afinidades e a gente pode aproveitar uma dessas afinidades para que a criança então desenvolva ali as suas funções executivas, escolher algo que também proporcione prazer para a criança. Mas em seguida a autora coloca aqui que a obtenção dos ganhos das funções executivas depende de como a atividade é realizada. Então vamos lá, a autora citou muito o taekwondo aqui, inclusive, mais uma vez aqui ela cita, ela coloca que houve um estudo onde delinquentes foram então divididos, onde o objetivo é trabalhar as funções executivas, como também as questões de adaptação, de reintegração nas comunidades. Então, o grupo de experimental foi trabalhado as artes marciais tradicionais, o taekwondo, e o grupo de controle, as artes marciais modernas. Então, tradicional, trabalha ali mais uma ética, mais uma tradição, tem mais uma regra ali de como que deve se reagir ao seu oponente, também tem um desenvolvimento de caráter, de autocontrole. Já as artes marciais mais modernas, elas são mais físicas, onde o objetivo é realmente vencer ali o seu oponente, independente do que precisa ser feito. E foi observado, então, nesse estudo, que o grupo experimental, onde as artes marciais tradicionais foram trabalhadas, as funções executivas, elas foram, sim, melhor desenvolvidas, melhor trabalhadas, e o resultado, de forma global, foi mais satisfatório para o grupo experimental. Atividades relatadas por pelo menos um estudo de pesquisa publicado para melhorar as funções executivas. E aí ela cita tudo que nós já falamos até aqui. Foi a partir dessa pesquisa que então ela construiu o que foi citado anteriormente, sobre o Cogman, sobre alguns currículos aplicados tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, sobre as práticas de artes marciais, atividades aeróbicas, yoga. Sou completamente apaixonada por o yoga, mas a autora aqui ela coloca que apesar do estudo ter comprovado de que o yoga desenvolve sim as funções executivas, acabou que os estudos que ela localizou, eles não tiveram então ali uma metodologia que ela considerou necessária para então carimbar que o yoga ele desenvolve as funções executivas. Mas na conclusão da autora, ela traz para a gente então o seguinte, que as funções executivas, elas são sim treináveis e que isso é uma notícia maravilhosa. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer as intervenções, melhor vão ser os resultados. Mas, caso isso não ocorra, gente, basta a gente iniciar as intervenções, não interessa qual tempo. Não é mesmo? Os treinamentos isolados, eles funcionam, sim, mas os efeitos deles também costumam ser ali específicos, costumam ser isolados. As intervenções integradas, elas proporcionam, sim, ganhos mais amplos e a gente considerar os contextos emocionais,
sociais, físico, influencia diretamente no desenvolvimento dessas funções executivas e ainda a gente conseguir trazer ali o que essa criança gosta de fazer, aplicar essa afinidade que ela tem para desenvolver as funções executivas, com certeza os ganhos vão ser extraordinários. A autora ela ainda cita no final do artigo que não faltam pesquisas que comprovam que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente obtém melhores resultados. Então, por que não diferente com as crianças? Por que a gente não direcionar as intervenções no que elas sabem fazer de melhor, no que elas gostam de fazer de melhor? Então, às vezes, a pergunta para as próximas pesquisas seriam: como criar um ambiente nos quais as funções executivas elas vão se desenvolver naturalmente em cada criança? Porque a gente também precisa considerar essas diferenças, precisa saber respeitar ali os limites, a idade e a condição e até mesmo a abertura emocional que as crianças estão naquele momento para receber as intervenções. Eu espero que esse estudo tenha sido interessante para você e que a gente se encontre no nosso próximo artigo. Beijo, até o próximo.